Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre a classe de linebackers para free agency, tá? Temos aqui, opa, a Pretinha também quer escutar sobre os linebackers. Temos alguns dias ainda, temos o final de semana, ainda vou falar de todas as posições de defesa, então pode se inscrevendo aí, caso ainda não seja inscrito, que vamos passar por edge rusher, por defensive tackle, por cornerback e por safety ainda, até segunda-feira, tá? Eu quero até soltar tudo no domingo para segunda-feira, ficar só um dia de free agents mesmo. Inclusive, segunda-feira tem live aqui no canal, junto com o Gelli, acompanhando a free agency em tempo real. Então, horáriozinho aí, 20 minutinhos antes, 15 minutinhos antes, a gente entra ao vivo para se preparar para a free agency, certo? Outro recado, esqueça o seu likezinho, se inscreve e o guia do draft também já está na pré-venda, tem aí o link na descrição. Vamos embora, sem mais delongas, vamos passar por linebackers. Eu até pensei se eu ia gravar linebacker e defensive tackle junto, mas eu acho que ia ficar um conteúdo muito grande as duas posições. Linebacker eu acho que é uma classe boa, mas já deu uma certa enfraquecida, né, com alguns movimentos nos últimos dias. Então, dá para fazer um conteúdo separado aqui, mas não vai ficar tão longo quanto o de defensive tackle, que tem muito mais jogadores, edge rushers também. Começando, meu principal jogador aí disponível é o Dre Greenlaw, linebacker de São Francisco. Dre Greenlaw sofreu uma ruptura no Aquiles, tendão de Aquiles, no Super Bowl, né, no Super Bowl dos Niners. Ele voltou para a temporada, mas jogou pouco, né? Não jogou quase nada da temporada. Mas ainda assim é um jogador que eu imagino que seja o principal dessa classe. Eu tinha o Zac Baun como o principal linebacker, mas ele já renovou o contrato, né? Média de 17 milhões aí para o Zac Baun, até um pouco acima do que eu achei que os Eagles estariam dispostos a pagar, até achei que ele receberia isso na free agency. Mas os Eagles resolveram abrir um pouco a carteira aí para pagar. O jogador foi muito importante na defesa, né? Agora, o Dre Greenlaw, ele não deve ter um dinheiro tão requisitado assim quanto o Zac Baun, obviamente. Por ele estar voltando de lesão e praticamente não ter jogado, provavelmente Dre Greenlaw deve assinar um contrato de ou 2 anos. Até acho que um seria o melhor dos casos para ele, tá? Porque aí você consegue jogar esse aninho e ainda ter mais um contrato mais longo, ainda com 27 anos, volta na Freeze com 28, dá para achar ainda mais um contrato de uns 3 anos, alguma coisa nesse sentido, tá? Felipe, você tem preocupação com o Dragon Law não jogar no nível que ele estava lá em 2023? Claro que sim, mas o que ele mostrou no pouquíssimo que ele jogou em 2024, eu não me preocuparia tanto, tá? Eu acho que é um fator, até por isso o contrato projetado é para ser 1 ano ou 2 no máximo, mas eu tenho expectativa ainda com o Dragon Law, ainda tendo boas temporadas pela frente. Jogador que deve receber aí um contrato de 6 milhões de média, 1 ano, 2 anos, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, Dre Greenlaw, ele já falou que quer ir para um time que ele vai ser o linebacker número 1, tá? E eu acho que faz bem ele, que ele ficou meio que na sombra do Fred Warner, né? Ali em São Francisco, as pessoas meio que não deram o devido valor para o Greenlaw. A dupla, os dois era uma dupla muito forte. Mas sempre se falava no Fred Warner e deixava o Greenlaw um pouco de lado. Eu acho que faz sentido ele querer ir para um time que ele vai ser o linebacker 1. Eu acho que ele tem essa competência para ser. Beleza? Então vamos para o próximo. E aqui eu tinha até o Bob Wagner aqui no meu, na, no meu segundo lugar, depois que o Zac Baun ficou fora do mercado, né? Mas o Bob Wagner também já assinou o contrato. É um contrato aí até maior do que eu imaginava. Também é um contrato curto, mas
ficou aí uns 3 milhões acima do que eu estava esperando. Ele tem jogado muito bem, né? 2024 jogou muito bem, mas já tem 34 anos e todo ano a gente fala, pô, esse ano agora não passa do Bob Wagner, agora acabou, né? Aí ele continua jogando muito bem. Então, mais um aninho lá, vai jogar em Washington, contratinho de 8 milhões, pode chegar a 9. Acho que tá justo aí para um jogador de 34 anos. Agora, o meu seguinte é o Ernest Jones. Talvez surpreenda, porque eu tenho um outro cara que ainda tá aqui, né? Mas o Ernest Jones também é um jogador que eu gosto bastante. Ele foi trocado, né? Saiu lá dos Rams, foi pro Seahawks no meio da temporada. E. No meio da temporada não, acho que foi até no começo da temporada. E o Ernest Jones teve uma boa temporada com Seattle. E me surpreende o Seattle ainda não ter renovado com ele. Tá? Eu acho que por ter trocado, eu achei que eles valorizariam mais o Ernest Jones. Los Angeles também não valorizou, então eu acho que o mercado do Ernest Jones pode ser que não seja tão grande assim. Eu acho que dá para imaginar aí algo de 11, 10, 11, 12 milhões de média para o Ernest Jones, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é bom jogador, queria no meu time e para mim é o número 2 do ranking, tá? O meu terceiro é o Nick Bolton, e às vezes pode até ser uma certa surpresa ele ser apenas o terceiro, né? Mas o Nick Bolton, os últimos 2 anos dele foram. É, não tem jogado bem. Tão bem quanto o nome se esperava, né? E eu não sei se o Nick Bolton não acabou fazendo muito nome pela linha defensiva, por Chris Jones estar ali na frente e dar uma limpada na situação, sabe? E aí, conforme o Chris Jones foi caindo um pouco de nível, ele também foi caindo de nível. É um contrato que deve ficar mais caro para o Nick Bolton. Então, se o Zac Baun assinou por 17 de média, eu imagino que o Nick Bolton deva assinar por uns 15, 16 de média, contrato de 4 anos. Então, eu particularmente, é um cara que o custo-benefício eu não arriscaria. Os últimos 2 anos eu dei um pezinho para trás, assim, coloquei um pé para trás em relação ao Nick Bolton, tá? Então, deixa outro pagar aí, talvez até o próprio Kansas City Chiefs, mas eu investiria meus olhos para outro jogador, tá? E aí eu vou te falar um que eu tenho gostado, que eu acho que é uma boa opção e bem mais barato, eu imagino, que é o Jamian Sherwood dos Jets. O Sherwood, ele é um cara que era safety, converteu para linebacker, não era falado em draft, né? E acabou sendo undrafted, inclusive. E ele teve as últimas 2 temporadas muito boas. A de 2024 é a temporada que ele assumiu como titular, e aí é o que deu um patamar aí para o Jamian Sherwood. Inclusive, se você joga Fantasy e IDP, você deve ter ficado feliz da vida com o Sherwood, porque o que ele fez de tackle não está escrito. E eu imagino que, por ser um jogador sem o hype, um cara undrafted, um cara que só tem um ano jogando, ele deva ser barato. Então, um contrato aí de 8, 9 milhões de média, eu pagaria. Eu acho que o custo-benefício acaba sendo melhor do que o do Nick Bolton, por exemplo, tá? Então, Jamian Sherwood seria um bom nome aí que está sendo pouquíssimo falado. Falando em nome pouquíssimo falado, vamos falar do linebacker dos Raiders, Robert Spillane, tá? Mais um jogador aí num nível meio parecido com o do Jamian Sherwood. Spillane, ele já tem mais snaps na carreira dele, né? Foi titular em 2023, foi titular em 2024 também. E é um cara que também mostrou bom suporte no jogo terrestre, tá? Acho que essa é a principal característica do Spillane. Também imagino que vai ser um contrato aí semelhante a do Sherwood, 2, 3 anos, 7, 8 milhões de média, tá? Eu ainda tenho uma expectativa um pouco mais alta com o Jamian Sherwood, então por isso que ele está
um pouco na minha frente. Mas eu acho que são jogadores de patamares, de prateleiras bem parecidas, tá? E agora já entrando em uma outra prateleira, tem o Lavonte David, mais um linebacker incansável, né? 35 anos, tal qual Bob Wagner, também tem jogado muito bem mesmo com a idade bastante avançada. Também deve ser um contrato aí de 1 ano, 6 milhões, 7 milhões de dólares, mas eu não sei se ele vai voltar lá para Tampa, acho que deve ser o caso dele, tá bom? Então, acho que, final das contas aqui, bate domingo, segunda-feira, antes de começar a free agency, eu acho que ele pode acabar voltando lá para Tampa Bay. Agora eu vou falar de um caso de um jogador que nem é free agent, mas que estava aqui na minha lista, porque ele renovou agora, né? Renovou hoje. O Derek Barnes. Derek Barnes dos Lions, ele praticamente não jogou 2024 e eu esperava que ele fosse assinar um contrato de 1 ano, 4 milhões, 3 milhões de dólares, alguma coisa nesse sentido, né? O jogador de Detroit. Mas os Lions renovaram por 3 anos, pagando 25 milhões no Derek Barnes. Eu não entendi essa renovação do Barnes. Achei um valor muito, muito excessivo. O Barnes, para mim, não é um jogador que, mesmo quando esteve saudável, nota 5, nota 6. E aí é um valor que é o típico movimento que, para mim, é você não entender o que é custo-benefício, sabe? Não entender o salary cap. Eu acho que você poderia utilizar esse dinheiro em vários outros lugares diferentes. Não gostei dessa renovação da Eric Barnes, mas talvez seja algo para a gente ficar de olho, né? Porque se o Derek Barnes assinou um contrato aí de 25 milhões de dólares por 3 anos, esses contratos que talvez aqui eu estou falando, talvez eu esteja completamente equivocado e vão pagar muito mais, vão dar overpay em todo mundo. Mas esse overpay aqui para mim é inacreditável, assim. É um overpay de uns 15 milhões, tá? Para mim era um jogador aí para assinar 2 aninhos, 5 milhões de média, assim, já sendo muito generoso. Já era um contrato que eu já ia achar ruim, se fosse isso. 25 milhões por 3 anos. Não saiu ainda a estrutura do contrato, mas eu acho que não tem estrutura boa que salvaria isso, tá? Então, para mim é meio loucura esse contrato, mas pode ser um sinal do que está por vir, certo? Então, é isso, meus amigos. Fechamos, passamos os principais jogadores aqui da classe. E aí voltamos amanhã já com Edge Rusher. Amanhã já tem Edge Rusher e Defensive Tackle. Domingo, secundária, tá? Talvez eu até solte um desses ainda hoje, mais próximo da noite, mas vamos ver, tá? Até domingo eu garanto que tem todas as outras 4 posições aí para ser faladas. Um abraço, até mais. Não esqueça o like. Obrigado a todo mundo aí pelos 10 mil. Vamos chegar aos 10.100 agora. É isso. Um abraço e até mais.